Olá, querido, a paz, graça e paz a todos. Vamos adorar o Senhor mais uma vez, nesta noite juntos, bendizendo ao nome santo do nosso Deus. Amém, querido? Vamos lá? Senhor, estou aqui para te adorar em tua presença. Desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser. Para o teu louvor. Senhor, estou aqui para te adorar em tua presença. Desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial em meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser. Para o teu louvor eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito. Eu fluirei como um manancial no teu interior, com águas vivas te restaurarei. Para o teu louvor. Oh, aleluia, queridos, que maravilhoso é adorar o Senhor, nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade que temos através deste vídeo estarmos juntos para nós estarmos meditando em uma palavra de Deus ao nosso coração nesta noite. Tá bom, querido? Eu quero convidar você, amado,
que está aí me assistindo, para nós estarmos lendo aqui uma palavra que eu acredito que virá ao encontro da necessidade de cada um de nós nesse tempo que nós estamos vivendo, que se encontra em Abacuque, o capítulo é de número 3. O versículo, eu vou estar lendo o versículo de número 2 e o versículo de número 17 em diante, que diz assim, ó, o versículo de número 2 de Abacuque, capítulo de número 3. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Versículo de número 17 diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Querido, esta palavra que vem ao encontro da nossa necessidade em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Eu quero dizer, querido, que esta palavra, aleluia, e este tempo em que o profeta e todo o povo de Judá passou, podemos comparar com os nossos dias de hoje. Nós sabemos, querido, que o ser humano, ele tem a necessidade de que Deus venha intervir em sua vida. E no seu curso de vida ou na sua trajetória, venha Deus intervir para que o homem possa ter a oportunidade de olhar e reconhecer que Deus é o Senhor. E, querido, olhando para dentro desta palavra, nós vemos o profeta Abacuque. Ele sabia que o povo de Deus havia pecado e, consequentemente, seria submetido ao juízo divino. Mas entenda, querido, que nessa circunstância, ele faz duas petições. A primeira, ele pede a Deus que apareça entre o seu povo com a nova manifestação de poder. Abacuque, querido, ele está ciente de que o povo não sobreviveria se o Senhor não viesse intervir sobre aquela questão. Para você entender bem, querido, esta é uma oração de Abacuque, porque quando ele começa a analisar as profecias, aquilo que as Escrituras estavam dizendo que sobreviria sobre a nação de Judá, sobre o povo da sua época. E com isto, o que viria sobre o povo era consequência dos seus atos, das tuas obras. Mas diante de tudo aquilo que ele teve, esta revelação tão grandiosa, ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E ele diz: aviva, Senhor, a tua obra. Diante de tudo aquilo que eu passei a conhecer e a entender o que virá sobre a minha nação, sobre o meu povo na minha época, eu ainda, Deus, acredito que dentre todas estas dificuldades que o meu povo se encontra, que está passando, que está enfrentando, por causa muitas das vezes da sua desobediência e também da permissão de Deus, para que o ser humano, para que aquele povo pudesse voltar para Deus. Ele entendeu que diante de todas as dificuldades, Deus precisaria vir com o seu socorro, com o teu auxílio, porque a nação, o povo da sua época não iria sobreviver baseado naquilo que ele viu nas Escrituras, as revelações. E então ele disse: Senhor, aviva.
Ele está dizendo: Deus, eu sei que este povo pecou, que o povo falhou e que precisa do teu auxílio, da tua ajuda, Deus, neste momento. Que o Senhor precisa intervir diante desta situação, porque não irão sobreviverem. Mas ele, diante de tudo isto, querido, ele faz uma declaração magnífica, maravilhosa, transmitindo dentro daquilo que ele estava vendo que iria acontecer com o povo. Ele fez questão de escrever e declarar qual era a sua atitude, qual era o seu pensamento, qual é a sua intenção, qual era o seu ideal, o seu objetivo diante de tudo aquilo que ele passou a ver e o que iria acontecer com o povo. Ele começa a declarar: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, não produza oliveira, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas na malhada sejam arrebatadas, e no curral não haja vaca. Ele começa a dizer: mas todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele está dizendo: olha, por ainda que venha toda a situação, que ainda que falte o gado no pasto, que não haja mais vaca no curral, que não existe mais ovelha, que a figueira não floresça, que não haja mais fruto no campo, eu não quero saber. A minha segurança, a minha confiança, ela está em Deus. Eu confio em Deus. Sabe o que ele está dizendo? Pode faltar tudo, mas o que eu tenho em mim é autossuficiente. Eu continuo acreditando, eu continuo adorando, eu continuo louvando, eu continuo caminhando com o mesmo foco, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, que é servir ao Senhor enquanto estiver com vida. E independente do que vai acontecer, independente do que está acontecendo, eu vou adorar ao Senhor e vou confiar inteiramente em Deus. Eu vou me alegrar no Senhor e exaltar no Deus da minha salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, meu convite para você é que nesses dias difíceis você possa fazer da mesma forma que fez Abacuque diante de uma grande revelação que ele teve ao observar as Escrituras. Vivemos sim, querida, em tempos difíceis. Mas eu digo para você, o que você vai fazer? No que você vai acreditar? Como que é daqui para frente a sua maneira de viver? Você vai viver baseado naquilo que estão dizendo, daquilo que está acontecendo, das informações pelas redes sociais, por aquilo que dizem ou daquilo que deixam de dizer, que está acontecendo isto ou aquilo, diante de todo este caos que a sociedade, o mundo de um modo todo está vivendo? Ou você vai estar firmado em Cristo Jesus, firmado na sua palavra e vivendo constantemente com a sua fé exercida nas promessas de Deus? Você anda pela fé ou você anda motivado pelas coisas que se ouvem nos dias de hoje? Querido, tudo está diante dos nossos olhos, pois muitas coisas que dizem é a pura realidade e a verdade. Mas eu prefiro ficar com a palavra de Deus, que o nosso Deus é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente no dia da angústia. E eu prefiro ficar com esta palavra e procurar aplicar em minha vida aquilo que o profeta, ele começa a dizer: pois pode faltar tudo, mas todavia eu vou me alegrar. Sabe o que é isto? Eu não vivo por aquilo que Deus tem me dado, ou por aquilo que eu possuo. Eu busco ao Senhor, eu adoro a Ele pelo Deus que Ele é, não por aquilo que Ele tem feito. Obviamente, querido, que
nós também estamos interligados ou ligados diretamente naquilo que recebemos materialmente da parte de Deus. As bênçãos são terrenas, são materiais, né? Mas todas estas coisas, querido, hoje eu consigo enxergar que Deus está permitindo essas situações para que nós venhamos a nos desprender destas coisas, desta vida, e termos tempo para buscar ao Senhor. E aí entender que nós não precisamos de muito, mas sim de somente o necessário. Aquilo que Paulo ele diz, se temos com que nos cobrir, ou se temos com que nos vestir, e temos o que comer, estejamos contentes. E eu te digo, querido, alegra-te o teu coração, porque para nós que servimos a Deus, que buscamos o Senhor e acreditamos piamente em tua palavra, nós estamos somente de passagem, porque a nossa pátria não é aqui. Nós somos desta terra, querido, mas nós estamos apenas por um pequeno espaço de tempo. E esse pequeno espaço de tempo não venhamos nós deixarmos que as coisas que estão acontecendo e aquilo que dizem venham nos afetarmos diretamente e fazermos com que nós deixamos de acreditar nas promessas de Deus. Deus, ele é fiel para cumprir, querido, com toda a tua promessa. Fique firme na presença do Senhor, não desanime. Deus é fiel, de nada lhe faltará. O Senhor sempre virá em teu socorro, como até nos dias de hoje. Ele virá em teu auxílio, não precisa se desesperar. Faça tudo o que é necessário conforme as leis determinam. Mas além disso tudo, querido, continuam firme buscando a presença do Senhor, adorando este Deus maravilhoso, porque Ele não tem te desamparado. Ele está vendo tudo, Ele sabe de tudo e Ele sabe da tua necessidade. Ainda que falte tudo, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Confiança em Deus. Deus não perdeu o controle. As leis ou os homens, as autoridades políticas, civis e por que não eclesiástica perderam o controle, mas Deus ainda está no controle e continuará no controle de tudo, porque Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus possa abençoar ricamente a tua vida, meu irmão, minha irmã, e que tudo isso se cesse ao tempo de Deus, não ao tempo dos homens, ao tempo de Deus. E quando isso cessarmos, nós estaremos mais gratos ao Senhor, mais humildes, mais solidários um com o outro, respeitando mais ao outro, desejando amar mais o outro e ser mais, procurar servir mais o nosso próximo. Porque isto vem para nos ensinar, para nós mostrarmos para nós que precisamos de mudança. O mundo precisa de mudança. Eu sempre disse no começo dos anos, quando se inicia de um ano para o outro, inicia um ano, eu disse que este ano Deus precisaria fazer alguma coisa para que os homens se voltassem para Deus. Pois aqueles que têm boa memória se recordam disso. Eu disse que seria um ano difícil e que veria situações difíceis, mas Deus está no controle de tudo. Não é, querido, para nos destruir, porque não é esta a intenção de Deus, mas para que o homem entenda que o seu coração precisa se voltar para Deus. Que Deus abençoe você, querido, que Deus estenda as tuas mãos continuamente sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre todos aqueles que te cercam. Que o Senhor Deus possa abrir portas e janelas dos céus e derramar toda sorte de bênção sobre a sua vida. Graça e paz seja com todos os meus irmãos e amigos ouvintes e que estejam aí nos ouvindo. Que o coração se fortaleça na presença do Deus vivo. Ele virá em teu auxílio. Ele é o nosso socorro, segurança, lugar seguro está em Deus. Que Deus abençoe grandemente.